Fala aí pessoal, meu nome é Dante e hoje eu tô com o segundo episódio de Eu Não Sou Nerd. Aconteceu uma coisa meio engraçada, eu não falei o nome da série no primeiro episódio, porque eu sou burro. Eu me esqueci no meio da gravação, eu tava muito engajado pra fazer, eu não sei o que aconteceu, eu não falei. Então tá aí, esse é o nome da série e vamos começar logo com esse novo episódio. Por algum equívoco ou sarcasmo do destino, eu vou fazer de Quake, que seria mais ou menos um sucessor não, que na linha cronológica seria o Doom, que eu fiz o primeiro episódio, e depois viria o Quake, na linha cronológica dos jogos de FPS. Eu não sei por que isso aconteceu, isso provavelmente foi coincidência praticamente, mas eu tive essa ideia mas se fosse fazer uma ordem cronológica totalmente certinha, eu iria fazer do Wolfenstein, Doom e daí o Quake. Mas como eu conheço o Wolfenstein, eu não iria fazer, né? Na realidade eu não tô com nenhuma ideia assim para fazer em ordem cronológica, eu faço no jogo que eu quero, na realidade. Eu faço com o jogo que vem em mente, mas deu essa coincidência e eu não é esclarecida, né? Mas vamos logo pro jogo. Na realidade, tem 4 jogos da série Quake, ele também foi desenvolvido pela ID Software, já para quebrar um tabu aí que vocês acham muito, foram empresas que nem a EA Games ou sei lá, outras empresas por aí que inovaram com a indústria de FPS. Isso é uma mentira, tá ok? A ID Software que começou a inovar em grandes partes, em grandes aspectos do jogo, eles que começaram com o uso do mouse. Na realidade, muitas inovações vão estar centradas nesse Quake que eu vou falar pra vocês, e cada um desses Quakes tem uma inovação. Menos o 4 que não teve inovação e o pessoal acabou reclamando muito. É o Quake 4 que eu mais vou falar na realidade. O 1, o 2 e o 3 eu vou dar uma faladinha só pra não deixar de fora, né? Mas o Quake 4 é o que eu joguei, é o que eu queria falar, é o que eu queria citar nesse capítulo do Eu Não Sou Nerd, porque foi o jogo que eu joguei na minha infância e eu tive muita experiência com esse jogo. Eu passei por muito trauma, esse jogo me deu trauma. Se eu tenho pavor pro jogo de terror, provavelmente foi por causa desse jogo. Quake 1 tinha um script bem diferente dos outros jogos do Quake, então era assim, você tinha que ir pro inferno e matar demônio, parecido com a história do Doom, né? Pois é. O jogo, a inovação, a grande inovação é que os personagens não eram mais de papel praticamente. Eu não sei se vocês percebem isso, no Doom normalmente quando o personagem vira assim de lado, você pode ver que ele não tem esse tipo de ângulo, não tem essa coisa assim. É só uma imagem feita na realidade, tanto que se ele ficar totalmente de lado de você, ele fica só uma linha. Então isso no Quake 1 foi quebrado, porque as modelagens estariam em 3D já, então teria essa melhoria. Isso foi uma puta melhoria gráfica na época. Sem muita enrolação, vamos pro 2, que eu tenho um pouco mais de conhecimento, que acontece uma mudança no script na realidade, no Quake 2. O que acontece? Ao invés de você lutar contra demônios, você começa a lutar contra uma raça alienígena, que eu vou estar explicando mais no 4, que é uma raça tenebrosa pra caralho, chamada Strogs. Eles vão ser os inimigos principais do jogo. Então, basicamente, a melhoria que teve nesse jogo foi um pouco de reação do personagem inimigo ao receber tiro. Foi uma inovação grande pra época. Eu tô falando isso em cima de avaliação de outras pessoas, na realidade, porque esse 2 eu não joguei, eu não cheguei a jogar. Eu joguei o 3, o 4 e o 5. O 5 na realidade é o Quake Live, que eu falo o 5, né, mas é o Quake Live que qualquer um pode jogar. Mas esse a gente vai citar mais pra frente. Vamos pular logo pro Quake 3 porque esse é bem interessante. E ele foi feito pra bater de contra o Unreal Tournament, que era outro jogo também que tava batendo, que estava muito popular na época. As grandes inovações do Quake 3, que foi uma coisa que vocês vão ver que até hoje tem um grande impacto, pela questão dele ser um jogo só multiplayer, focado no multiplayer sem história, ele teria muitos modos de competição, modos de batalha, digamos assim. Tem o Team Deathmatch, Capture the Flag, entre outros modos, assim, coisas, Elimination, coisa que na época não tinha. Então, tipo, ele trouxe um monte de modo de jogo diferente, foi aí que veio a inovação. Foi essa a inovação do 3. E os personagens nesse jogo teriam uma mobilidade gigantesca, então eles seriam muito rápidos e as armas normalmente dão muito dano. Então isso faz com que os jogadores de Quake sejam os mais precisos, assim, eu duvido que tenha um jogador mais preciso do que isso. Para exemplificar para vocês, imagine a CSGO
com um personagem que consegue pular assim numa distância gigantesca, andar, correr pra caralho, e quase toda arma tem a precisão e a força de uma K-47. Basicamente isso é Quake. Pessoal, esse aqui é o Dante do futuro. Eu tava na edição e me esqueci de citar uma coisa muito legal pra vocês, e eu vim aqui falar. Quake 3 Arena Live, que você podia jogar multiplayer, tinha a opção também de jogar contra bots. E os bots tinham uma inteligência artificial que aprendia com o jogador. Essa inteligência artificial, quando você jogava muito com uma tática apenas, ela iria tentar fazer outra tática para bater com essa e conseguir vencer de você. E quando essa tática dela já não funcionava mais, ela descartava e usava outra técnica. Um cara da 4chan fez um teste muito legal. Ele deixou os bots por 4 anos jogando todos contra si. E daí depois de 4 anos ele voltou, e quando ele foi ver, começar a jogar, nenhum atacava nenhum. Eles simplesmente haviam feito paz, eles estavam totalmente parados. Provavelmente foi uma tática que os bots desenvolveram nesses 4 anos de jogo assim contra si mesmo. Eles viram que não acrescentava em nada e eles pararam. E no momento que o player pegou uma arma e atacou um deles, todos, até do mesmo time dele, foram pra cima dele e atacaram ele e morreu. Depois eles voltaram a não atacar mais. O cara disse que criou mais de 1 GB de inteligência artificial, de táticas, só nesses 4 anos, e deu essa coisa bem estranha. E teve muito pessoal fazendo teorias de como que isso haveria acontecido, mas todo mundo sabe que foi só uma coisa da inteligência artificial que chegou até ali. Então, mas foi bem legal ver isso acontecendo, uma evolução da inteligência artificial chegar a esse ponto de querer fazer paz. Mas vamos logo partir por 4, eu vou falar sobre o furo dele, e agora eu vou estar relatando as minhas experiências que eu tive com o Quake 4, tá ok? Quake 4 seria uma sequência do Quake 2, onde que no fim do Quake 2 os Strogs não conseguem derrotar os humanos, eles têm que voltar para o planeta deles, e os humanos começam a investir um contra-ataque ao planeta dos Strogs. E é aí que começa o jogo. Você é um marine, um soldado normal, que vai acontecer uma coisa muito tenebrosa com você no meio desse jogo, que eu vou estar contando um pouco mais pra frente. Só que por favor, dá um tempo. Eu tinha 4 anos na época, e aquela primeira cena do jogo, que era do caralho naquela época, porque você não imaginava um gráfico melhor do que aquilo pra você era realidade perto, praticamente. Então, a primeira cena assim que aparecia o corpo do cara flutuando, assim, dava um arrepio já de começo. Eu era pirralhinho na época, eu saí correndo quando vi a primeira cena. Até eu me acostumar com ela. Então foi muito fodido pra mim, porque realmente é aquele jogo que você não devia estar jogando, mas você jogava porque sim, era o que tinha no PC. Mas se não fosse o meu amigo, na realidade, eu não teria ido longe nesse jogo, porque eu era cagão pra caralho. Eu fazia assim, eu funcionava assim: esse lugar tá dando medo, você joga agora. Daí ele passava, tá, você pode ser, esse lugar não tá mais dando medo, é da hora o jogo agora, eu posso jogar. Era basicamente assim que funcionava. Eu fazia ele jogar todas as partes que davam medo, porque ele não tinha muito medo na realidade, era eu que me assustava. Eu era bem cagão na época já. Isso já dá pra ver até no vídeo de gameplay que eu fiz ali agora, Isso dá pra ver até no vídeo de gameplay do Time War, Avaritia, né? Porque eu me caguei pra caralho com pouca coisa. Mas a parte que realmente deixou eu e o meu amigo com medo foi a estrognificação. Que assim, eu não expliquei muito sobre os Strogs e eu prometi pra explicar agora, né? Então como é que eles funcionam? Existe uma aranha gigantesca que fica coletando pedaços de corpos ou corpos inteiros e leva pra uma fábrica. Onde que nessa fábrica vão ser, esses pedaços de corpos vão virar mais ou menos um Frankenstein, mas com pedaços biônicos também dentro deles, uma armadura biônica assim, tudo. Então eles ficam criaturas assustadoras demais, dá muito medo delas. O que acontece nessa estrognificação é que o teu personagem, o teu marine, ele é pego. Tu no meio de uma batalha pego por um alienígena, um Strog muito forte, e ele ao invés de te matar, ele te leva para um lugar chamado estrognificação.
nome ficou na minha cabeça por muito tempo, porque parece muito com uma sala de tortura. Você vai tipo sentado numa cadeira assim, e esse cara tá com uma, sei lá o que ele tá, mas tipo tá a parede cheia de sangue, e tu chega e o cara começa a te pontar assim no coração. É uma sala de tortura praticamente. O que ele faz é cortar sua mão, coisa desse tipo, pra que você vire um Strong. Só que na última parte, onde que ele vai colocar, apagar a sua memória, os seus amigos conseguem te salvar na hora. E eu nunca passei nessa parte. Por quê? Porque eu era muito cagão. Você não precisava fazer bosta nenhuma naquela parte, mas eu achava aquilo tão violento que eu fiquei com medo demais daquilo. Era muito pesado pra mim na época. Então eu fiquei em atos. Eu fiquei naquela parte ali do jogo e eu não passava mais aquilo, por causa do medo. E então normalmente eu iria ficar repetindo outras fases, outras coisas e não jogar aquela fase. Então foi aí que eu parei de jogar esse jogo e eu pretendo fazer live stream desse jogo para tentar passar, para tentar tipo acabar com esse trauma de infância que eu tenho, para ver se eu consigo até, mas eu quero fazer esse streaming com vocês na realidade. Essa é a minha proposta. Mas eu acho que não tem muita coisa pra eu falar, o vídeo já ficou longo pra caramba, vai ficar... Eu espero que vocês realmente tenham gostado desse vídeo. Se quiserem, deixem um like, mas eu prefiro muito comentário, porque o comentário é importante pra caramba nessa fase do canal. Porque eu preciso saber o que vocês estão achando, o que precisa colocar. É o discursinho que eu faço em todo final de vídeo, mas né, por favor, me ajudem pessoal, eu preciso muito do feedback de vocês, ok? Até mais.